E aí, seres, como vocês estão, pessoas? Tudo bem? Tivemos um probleminha no vídeo, então eu vou continuar. Outro, a gente estava lendo as origens de Umbanda e depois fica tudo reunido no playlist. Então a gente parou na página 200, onde falava sobre as subdivisões do Espiritismo. O Espiritismo no Rio de Janeiro, como em toda parte, varia em modalidades, dividindo-se em ramificações. Possuímos neste capital centros ligados pela orientação de ritos à tradição dos velhos tempos egípcios. Temos as diversidades das lojas teosóficas, a que faz com simpatia essas referências receosas pelo dever de constatar-lhes as existências. Pois muitos teosofistas gostam de ser confundidos com os espíritas. Contam-se também os institutos moldados com adaptações locais sobre antigos modelos indianos. O espiritismo científico, com o rigor integral de suas pesquisas, é o menos cultivado na antiga capital do Brasil, certamente pelos pendores religiosos do nosso povo. O kardecismo refuta os seus aderentes, os únicos praticantes da doutrina. Como pregava Allan Kardec, igualmente varia o onímodo em seus processos e práticas. Há certos representativos e da intransigente pureza do espiritualismo se liga, e os há revestidos a altiva nobreza intelectual a par dos humílimos constituídos os chamados pobres de espírito, a linha branca de Umbanda e Demanda. A organização das linhas do espaço corresponde a determinadas zonas na Terra por largos ciclos de tempo. Atendem-se ao constituí-las as variações de cultura moral e intelectual, aproveitando-se as entidades mais afins com as populações dessas paragens. Por isso, o espiritismo de linha reveste nos diversos países de aspectos características regionais. Nas falantes de linha branca, a demanda já se identificaram de índios quase todas as tribos brasileiras, sendo numerosos, foram europeus em reencarnações anteriores. Pretos da África e da Bahia, portugueses, espanhóis, muitos ilhéus, maulaios e muitíssimos hindus. Pode-se, no terreiro de Umbanda, estudando suas manifestações do caboclo e pretos, restabelecer as diferenças raciais, distinguir as tendências e as mentalidades desses dois ramos de árvore humana, surpreender os costumes dos seus povos. Oi? Comparar as duas psicologias. O caboclo autêntico, vindo da mata, através de um aprendizado no espaço para a tenda, tem o entusiasmo intolerante do cristão novo. É intransigente como um frade, atirando à face os nossos defeitos, até com as nossas atitudes se mete. Ouvindo queixas dos que sofrem arguras da vida, responde zangado que o espiritismo não é para ajudar ninguém na vida material, e atribui os nossos sofrimentos a erros e faltas que teremos de pagar. Mas, em 2 ou 3 anos de contato com as misérias amargas de nossa existência, suaviza sua intransigência e acaba ajudando materialmente os irmãos encarnados, porque se condói de sua penúria e deseja vê-los contentes e felizes. O preto que gemeu no leito sobre o bacalhau do feitor, esse não pode ver lágrima que não chore, e quase sempre sai a desbravar os caminhos dos necessitados antes que lhe peçam. O negro da África difere um pouco do da Bahia. Aquele, na sua bondade, auxilia o que pode, porém às vezes se irrita com os jasquitanciosos e com os ingratos. Mas o da Bahia, em casos semelhantes, enche-se de piedade, pensando nas dificuldades que os maus sentimentos vão levantar na estrada de quem os cultiva. A linha branca de Umbanda e Demanda tem o seu fundamento no exemplo de Jesus, expulsando o vergalho o vergalho e os verdilhões do templo. Às vezes é necessário recorrer à energia para reprimir o sacrilégio, consistente na violação das leis de Deus em prejuízo das criaturas humanas. O homem prejudica o seu semelhante por inconsciência, ignorância ou maldade. Nos 2 primeiros casos, na lei da Umbanda, manda esclarecer a quem está em erro, até convencê-lo da sua falta, impedindo-o desde logo de continuar a sua ação maléfica. No segundo caso, reprime singelamente o perverso. Para exemplificar, a polícia com frequência sitia e fecha centros espíritas, os que com tais apresentam-se perante os seus componentes. Quando o centro, com tantas vezes, tem acontecido de linha branca, o seu guia considera: a autoridade cometeu uma injustiça sem a intenção de cometê-la.
O seu desejo era cumprir o dever, defendendo a sociedade. Confundiu nossa linha com a outra, tratando-nos como malfeitores sociais. Devemos procurar esclarecer os poderes públicos para evitar confusões semelhantes. Se a casa atingida pela perseguição policial pertencia à magia negra, o que raríssimas vezes acontece, as entidades espirituais reagem e castigam até com brutalidade os repressores da sua atividade. Há muitos ex-delegados que conhecem na causa de desgraças os que fariam na situação social na paz dos lares. O objetivo da linha branca de Umbanda e Demanda é a prática da caridade, libertando de obsessões o outro e curando as moléstias de origem ou ligação espiritual, desmanchando os trabalhos de magia negra e preparando um ambiente favorável à operosidade dos seus adeptos. Sofrimentos que nos afligem são uma prova ou provação, ou provém dos nossos próprios erros ou da maldade dos outros. Em caso de prova, temos que suportá-la até o limite extremo, e os filhos da Umbanda procuram atenuá-las, ensinando-nos a resignação, mostrando-nos a bondade de Deus, que nos permite o resgate de nossas culpas sem puni-las com penalidades eternas, descrevendo-nos os quadros de nossa felicidade futura. Se as nossas dores e dificuldades significam consequências de nossas faltas, os protetores de Umbanda nos aconselham a repará-las, conduzindo-nos com amor e paciência ao arrependimento. Na terceira hipótese, reprimem energeticamente os malvados que nos perseguem do espaço para cevar os ódios da terra. Nas angústias de nossa vida material, afastam os nossos ambientes, purificando os fluidos da inveja, da cobiça, da antipatia e da amizade, da inimizade. O tratamento da obsessão, as curas das doenças de natureza espiritual, constituem os trabalhos de caridade. Os outros, os de demanda, porém, os dois são absolutamente gratuitos. Se algum médium se esquece dos seus deveres e recebe dinheiro ou coisa correspondente pela caridade feita pelo seu protetor, este se retira, abandonando-o às entidades que, em geral, reduzem a miséria. A hierarquia na linha branca é positiva, mantendo-se com severidade. Todos os seus dirigentes espirituais proclamam e reconhecem a autoridade de Ismael, guia do espiritismo no Brasil. Incorporação é sempre um fenômeno complexo que se processa mediante um acidente psicológico, físico e espiritual, e tem na linha branca de Umbanda a expressão máxima da sua intranscendência. Vulgarmente, basta que o espírito se assenhoreie nos órgãos cerebrais, vocais e manuais, ou de todos os chamados nobres. Todos os seus dirigentes proclamam reconhecedoriedade. A incorporação é sempre um fenômeno complexo que se processa mediante acidente psicológico, físico e espiritual, e tem na linha branca de Umbanda a expressão máxima da sua transcendência. Vulgarmente, basta que o espírito se assemelhe aos órgãos cerebrais, vocais e manuais, ou de todos os chamados nobres, para fazer a comunicação verbal ou escrita e dar passes. Na linha branca, precisa apropriar-se de todo o organismo do médium, porque nesse corpo vai viver materialmente algumas horas, movendo-se, utilizando-se de objetos, às vezes suportando pesos. A incorporação na linha branca é quase uma reencarnação, no dizer de um espírito. Dir-se-á que todos os socorros prestados pela linha branca poderiam sê-lo, sem os seus trabalhos, pelos altos guias dos espíritos superiores. Os espíritos de luz que baixam a terra se conservam em nossa atmosfera, orientam falanges ou desempenham missões e não contrariam nem poderiam contrariar desígnios em que se esquadram funções de todos os servos da fé, grandes ou pequeninos. Se em algumas situações lhes é permitido exercer a sua ação instantânea em favor de quem soube merecê-la, na maioria das circunstâncias deixam o indivíduo, pelas faltas do passado ou pelas culpas do presente, submeter-se ao que lhe parece uma degradação. Estamos numa época amargurada, de arrogante, de orgulho intelectual e incidente vaidade e mundaria, e para abater a paropsia desses orgulhosos e episódios das suas existências, se encadeiam de modo a arrastá-los e a implorar e receber a misericórdia de Deus por intermédio dos espíritos atrasados, ou como tais se apresentam. Atributos e peculiaridades da linha branca. Os chamados atributos de linha branca de Umbanda e Demanda, em seu uso vulgar, causam viva expressão de extravagância ridícula. As pessoas e hábitos sociais aprimorados,
convencendo-as do atraso dos espíritos incumbidos de usá-los, mas essas práticas assentam em fundamentos razoáveis. Procuramos esclarecê-las dizendo do pouco que sabemos, o que nos for permitido divulgar. Antes, porém, é conveniente estabelecer e afirmar que as imagens muitas vezes existentes nos escritos das sessões de linha branca não representam um continente obrigatório do culto, pois são apenas permitidas ou antes significam concessão dos guias, tornando-se com frequência necessárias para atender os hábitos e predileções de muitíssimas pessoas e espíritos. Quando se coloca uma imagem no recinto de trabalho, celebra-se o seu cruzamento. Na cerimônia pela qual se estabelece a sua ligação fluídica com as entidades espirituais responsáveis pelas reuniões, renova-se a ligação automaticamente sempre que há recessão, durante o qual a imagem se transforma em canto de grandes e belos quadros fluídicos. Encaremos agora o assunto principal desse escrito. A linha branca de Umbanda e Demanda tem um idioma próprio para regular os seus trabalhos, designar os seus atributos e cerimônias e evitar a divulgação de conhecimentos suscetíveis de uso contrário aos seus objetivos caridosos. Em suas manifestações, conversando entre si, os espíritos, para não serem entendidos pelos assistentes, empregam um linguajar de cabindas africanas, de tribos brasileiras, regiões onde encarnaram pela última vez. No trato com as pessoas executadas em grandes guias, usam da nossa língua comum, deturpando-a da maneira dos pretos ou dos caboclos. Esses trabalhadores do espaço desejam que os julguem atrasados, a fim de que os indivíduos se reputam superiores, são obrigados a recorrer à humildade dos espíritos inferiores e percebam e compreendam a sua própria inferioridade. Foi um ensinamento esse parágrafo aqui agora. A roupa. Usam-se em certos trabalhos roupas brancas. Para evitar o amortecimento e a arritmia das vibrações pela diversidade de coloração, e pode-se acrescentar que os filhos de Umbanda aconselham o uso do ritual de tecidos claros pelas mesmíssimas razões expressas pelo dirigido há anos no clube médico desta capital, quando pediu à população carioca o abandono dos padrões escuros. Calçados, em certas ocasiões, trabalha-se com os pés descalços, quando não é possível mudar o calçado na tenda, pois os sapatos com que andamos nas ruas pisam e afundam principalmente nas esquinas, em fluidos pesados, que se agitam como gases na flor do solo e que dificultam as incorporações ou se espalham pelo recinto da reunião, causando perturbações. Não se permite cruzar as pernas e os braços durante as sessões, porque, como vimos na magia negra, essas atitudes quebram ou ameaçam violentamente a cadeia de concentração e impedem a evolução do fluido que cada assistente deve contribuir para o trabalho coletivo. Determinam, com essa retenção, perturbações físicas, até fisiológicas, e impossibilitam a incorporação, quando se trata de um médium. Ao descer de certas falanges, como em alguns atos de descarga, sacode-se o corpo em cadência do embalo, na primeira hipótese para facilitar a incorporação, na segunda para auxiliar o desprendimento de fluidos que não nos pertencem. É um colar de contas de cor simbólica, de uma ou mais linhas. Fica mediante o cruzamento em ligação fluídica com as entidades espirituais das linhas que representa. Desvia, neutraliza ou enfraquece. Isso é a guia. Neutraliza ou enfraquece os fluidos menos averecíveis. Periodicamente é lavado nas sessões para limpar esta gordura do corpo humano, bem como os fluidos que se aderiram de novo cruzada. Banho de descarga, o cozimento de ervas para limpar o fluido pesado que adere ao corpo como um suor invisível. O banho de mar, em alguns casos, produz o mesmo resultado. Cachaça, pelas suas propriedades, é uma espécie de desinfetante para certos fluidos, estimula outros de uso bons, atrai pelas vibrações aromáticas determinadas entidades e outros bebem-na quando incorporados em virtude da reminiscência da vida material. O fumo atua pelas vibrações do fogo e do aroma. A fumaça neutraliza fluidos magnéticos adversos. É frequentemente ver-se uma pessoa curada de uma dor de cabeça aliviada do incômodo momentâneo de uma chaga por uma fumarada. O defumador atua nas vibrações do fogo, do aroma, pela fumaça, pelo movimento e atrai entidades benéficas, afasta as indesejáveis, exercendo influência pacificadora sobre o organismo. Ponto cantado é um hino, muitas vezes incoerente, porque os espíritos que nos ensinam o compõem de modo a alcançar certos efeitos no plano material para se revelar os aspectos do plano espiritual. Tem duplo sentido, atua nas vibrações e opera nos movimentos fluídicos, harmonizando os fluidos e auxilia a incorporação. Chama algumas entidades e afasta outras. Ponto riscado é um desenho emblemático ou simbólico. Atrai com a concentração os que determinam para ser traçado.
As entidades ou falanges que se refere têm sempre uma significação que exprime às vezes muitas coisas em poucos traços. Ponteiro é um punhal pequeno, de preferência em cruzeta na amanda ou empunhadura. Serve para calcular o grau de eficiência dos trabalhos, pois as forças fluídicas contrárias, quando não foram quebradas, impedem de cravar-se ou derrubam depois de firmado. Tem ainda influência no aço no tocante ao magnetismo e eletricidade. Pólvora produz, pelo deslocamento do ar, os grandes abalos fluídicos. A pemba, bloco de giz, usa para desenhar os pontos. Esses recursos e meios não são usados arbitrariamente em qualquer ocasião e nem são necessários em sessões comuns. Pólvora, por exemplo, só deve ser empregada em trabalhos extremos, realizados fora da cidade e ao ar livre. Nos últimos anos, os guias não têm permitido que os centros ou tendas guardam ou possuam em suas sedes pemba, punhais ou pólvora, concorrendo com as instruções para que sejam obedecidas às ordens da autoridade pública. As 7 linhas brancas. A linha branca de Umbanda e Demanda compreende 7 linhas: Oxalá, Ogum, Exu, Euxóssi, Xangô, Iansã e Iemanjá, a 7ª linha de santo, também chamada de linha das almas. Essas designações na língua de Umbanda, a primeira, Jesus, em sua invocação Nosso Senhor do Bonfim, a segunda, São Jorge, a terceira, São Sebastião, a quarta, São Jerônimo, a quinta, Santa Bárbara e a sexta, Virgem Maria, em sua invocação da Nossa Senhora da Conceição. A linha de santo é transversal e mantém a sua unidade através das outras, cada uma na linha de seu ponto emblemático e a sua cor simbólica. A de Oxalá, a cor branca, de Ogum encarnada, e a de Euxóssi, verde, Xangô, roxa, a de Iansã, amarela, e a de Iemanjá, azul. Oxalá é a linha dos trabalhadores humílimos, que tem devoção dos espíritos de pretos de todas as regiões, qualquer uma que seja a linha da sua atividade, e é nas suas falanges, como Cosme e Damião, que em geral aparecem as entidades que se apresentam como crianças. A linha de Ogum, que se caracteriza pela energia fluídica dos seus componentes, caboclos e pretos da África, em sua maioria, contém em seus quadros as falanges guerreiras de Demanda. A linha de Oxóssi, também conhecida também de notável potência fluídica, com entidades frequentemente dotadas de brilhante saber por excelência, é um dos indígenas brasileiros. A linha de Xangô pratica caridade sobre um critério implacável de justiça. Quem não merece não tem, quem não merece não tem, quem faz paga. A linha de Iansã conta com desencarnados que na existência terrena eram devotados de Santa Bárbara. A linha de Xangô, não, a linha de Iansã, a linha de Iemanjá é constituída por trabalhadores do mar, espíritos de tribos litorâneas, de marujos, pessoas que pertencem afogadas no oceano. A linha de Santo é a forma de paz de mesa, isso é, médium de cabeça cruzado. Assim, chamados porque submetem a uma cerimônia pela qual assumiram um compromisso vitalício de emprestar seu corpo sempre que seja preciso para que o trabalho de um espírito determinado e contrariam obrigações equivalentes a deveres rigorosos e realmente invioláveis, pois acarretam, quando esquecidos, penalidades aspérrimas e inevitáveis. Os trabalhadores espirituais da linha de santo, caboclos ou negros, são egressos da linha negra e têm 2 missões essenciais na branca. Preparam em geral os despachos propiciatórios ao povo da encruzilhada e procuram alcançar amigavelmente de seus antigos companheiros a suspensão de hostilidades contra os filhos protegidos da linha branca. Por isso, nos trabalhos em que aparecem os elementos da linha de santo, disseminado por outras 6, estes ostentam como demais cores simbólicas a preta de Exu. Na falange geral de cada linha, figuram falanges especiais, como a de Oxóssi, de Ubaratã e na de Ogum, a de Tranca-Rua, que são comparáveis às brigadas dentro das divisões de um exército. Todas as falanges têm características próprias para que se reconheçam os seus trabalhadores quando incorporados. Não se confunde um caboclo da falange de Urubatã com outro de Araribóia ou de qualquer legião. As falanges dos nossos indígenas, como seus agregados, formam os povos das matas. A dos marujos e espíritos de linha de Iemanjá, o povo do mar. Os pretos africanos, o povo da costa. Os baianos e os mais negros do Brasil, o povo da Bahia. As diversas falanges e linhas agem em harmonia, combinando seus recursos para a eficácia da ação coletiva.
Exemplo, muita vez, uma questionúncula mínima produz uma grande desgraça. Uma mulatinha que era médium da magia negra, empregando-se em casa de gente opulenta, foi repreendida com severidade por ter reincidido na falta de abandonar o serviço para ir à esquina e conversar com o namorado. Queixou-se ao dirigente do seu antro de magia, exagerando sem dúvida os agravos e os supostos agravos recebidos, e arranjou contra os seus patrões um despacho de efeitos sinistros. Em poucos meses o marido e a mulher estavam desentendidos, um com negócios em desacerto, a outra atacada de moléstia asquerosa da pele, que ninguém definia nem curava. Vencidos pelo sofrimento e sem esperança, o casal, aconselhado pela experiência de um amigo, foi a um centro de linha branca da Umbanda, onde sempre acontece. O guia em meia hora esclareceu sobre a origem dos males, dizendo que onde foi o despacho e o que e por que mandou fazê-lo. Por causa desse rápido namoro de esquina, uma família gemeu na miséria, e a linha branca de Umbanda fez-se no espaço um dos seus maiores esforços. Propiciou-se às entidades causadoras de tantos danos, com um despacho igual aos que lançou ao malefício. Como o presente não surtisse resultado por não ter sido aceito, os trabalhadores espirituais da linha de santo agiram junto aos seus antigos companheiros de encruzilhada para alcançar o abandono pacífico dos perseguidos, mas foram informados que se não perdoava a agra a médiuns da linha negra. Elementos da falange de Oxóssi teceram as redes da captura e o secundou com o ímpeto costumeiro, a falange guerreira de Ogum, mas na resistência adversa, opta por blocos fortíssimos de espíritos adestrados nas lutas fluídicas, e obrigou a linha branca a recursos extremos, trabalhando fora da cidade, à margem de um rio. Com a pólvora sacudiu-se o ar, produzindo-se formidáveis deslocamentos de fluídicos. Apelou-se depois para meios magnéticos e, por fim, as descargas elétricas fagulharam na limpidez puríssima da tarde. Os trabalhadores de Iemanjá, com a água volatizada do oceano, auxiliados pelos de Yansan, lavaram os resíduos maléficos desfeitos, enquanto os servos de Xangô encaminhavam recebendo submetidos o casal que restaurava a saúde na fortuna. A linha de santo. A missão da linha de santo, tão desprezada quanto ridicularizada até nos meios cultos de espiritismo, é verdadeiramente apostolar. Os espíritos que a constituem, mantendo-se em contato com a banda negra, de onde provieram, não só resolvem pacificamente as demandas, como convertem em hábil esforço os trabalhadores trevosos. Esse esforço se desenvolve com tenacidade numa gradação ascendente. Primeiro, os conversores lisonjearam os espíritos adestrados nos maléficos, gabam-lhes as qualidades que exaltam-lhe a potência fluídica e louvam com maestria os seus trabalhos contra o próximo, assim lhe conquistam confiança e estima. Na segunda fase do apostolado, começam a mostrar aos malfeitores o êxito de alcançar a linha branca com excelência aos seus predicados. Aproveitando para o bem um atributo nocivo, com vaidade, os obreiros da linha de santo passam a pedir aos acolhidos pela conversão pequenos favores consistentes em atos de auxílio ou benefício a esta ou aquela pessoa. Relacionando esse obséquio, levam-nos a gozar com uma emoção nova a alegria serena e agradecida do beneficiário. Convidamos-nos mais tarde para assistir os trabalhos de linha branca, mostrando-lhes o prazer de que efetuam em cordialidade harmoniosa sem sobressaltos, com operários ou guerreiros de espaço em comunhão, com homens igualmente satisfeitos, laborando na consciência e na paz. Convidaram-nos mais tarde para assistir o trabalho de linha branca, mostrando-lhes o prazer com que efetuaram com cordialidade harmoniosa sobre essa Fazem-nos depois desse labor, dando-lhes na obra comum uma tarefa à altura de suas possibilidades para que se estimulem e entusiasmem com o seu resultado. E quanto mais o espírito transviado intensifica o seu convívio com os da linha de santo, tanto mais se relaciona os trabalhadores do amor e da paz. E para não se colocar à esfera inferior àquela que nos vê, começa a imitar-lhes os exemplos, elevando-se até abandonar de toda atividade maléfica. Depois que esse abandono se consumou, o converso não é incluído mediante a linha, mas fica com o seu auxiliar, uma espécie adido, trabalhando sem classificação. Geralmente nessa fase, exalta o seu desejo de incorporar efetivamente a falange dos Barças, e seu trabalho de fé se reveste daquele ardor com que se manifestam, pela ação, pelo verbo, os crentes novos. Permitida, afinal, a sua inclusão na linha de santo ou em alguma outra, o antigo serventuário do mal vai resgatar as suas faltas, corrigindo as alheias. Os protetores da linha branca de Umbanda.
Os protetores da linha branca de Umbanda e Demanda invariavelmente dizem que são caboclos ou pretos. Entre caboclos, numerosos foram os europeus em encarnações anteriores, e a sua reencarnação nos seios dos silvícolas não representa um retrocesso, mas o início pela identificação com o ambiente da missão que como espíritos, depois de aprendizado no espaço, teriam que desempenhar na Terra. Outros pertencem na última existência terrena a povos brancos ou ocidentes ou amarelos da Ásia e nunca passaram pelas nossas tribos. Os restantes, porém, com o círculo da sua evolução reduzidos até o presente, a zônica psíquica do Brasil, têm encarnado e reencarnado como alternativa em nossas cidades ou matas, estando quase todos no espaço há mais de meio século. O mesmo 4 há negros. Isso explica por que as entidades desencarnadas recentemente estão voltando tão rápido para trabalhar. Esses protetores se graduam numa escala que precede os mais atrasados, porém cheios de bondade aos radiantes espíritos superiores. O protetor da linha branca é sempre humilde, com a sua língua atravessada ou incorreta, e causa uma impressão penosa de ignorância, mas frequentemente, pelos deveres da sua missão, surpreende os meus consulentes revelando os conhecimentos mais elevados. Uma ocasião, numa pequena reunião de 5 pessoas, um protetor caboclo descarregava os maus fluidos de uma senhora, enquanto também incorporado a um preto velho, pai Antônio, fumava um cachimbo observando a descarga. Cuidado, caboclo, avisou o preto velho, o coração dessa filha não está batendo de acordo com o pulso. Como é que o pai Antônio viu isso? Deixa eu verificar, pediu um médico presente à sessão. Depois da verificação, confirmou o aviso do preto, que surpreendeu de novo emitindo um termo técnico de medicina, explicando que o fenômeno não provinha, como acreditava, do clírico, de suas causas fisiológicas, porém de ação fluídica, tanto que terminada a descarga soube-se restabelecida a circulação normal do organismo de Drama, e assim aconteceu. O doutor, então, quis conversar sobre a sua ciência com o espírito humilde do preto, e antes da meia hora confessava com um sorriso e sem despeito que o negro abordava assuntos que ele ainda não tivera oportunidade de versar e estranhava. Pai Antônio não pode ser o espírito de um preto da África, e não se compreende que baixe para fumar o cachimbo e falar a língua inferior ao caçanjá, dialeto do crioulo para o português falado nessa região, por extenso português mal falado e escrito. Eu sou preto, meu filho. Não, pai Antônio, o senhor sabe mais de medicina do que eu. Por que fala desse modo? Há de ser por alguma razão. Preto Velho explicou. Eu não sou baixo em roda de doutores. Doutor aqui só há um, que és tu, e nem sempre vens cá. Depois, meu filho, se eu começo a falar a língua de branco, posso ficar tão pretensioso como tu, que dizes saber menos medicina do que eu, disse numa língua atravessada que traduzimos. Os protetores da linha branca, em geral, se especializam no espaço, em estudo ou trabalhos de sua produção na Terra, e baixam aos centros e incorporam para um objeto definido. Acontece, porém, que muitas vezes são induzidos a erros pelos consulentes, com a cumplicidade de presidentes de sessões. Uma pessoa interroga sobre o assunto que não tem conhecimento plano. Não entendo isso, meu filho. Na sessão imediata e nas outras, o curioso ou necessitado insiste o seu pedido interrogativo até que o trabalhador do espaço, receoso, inspirar a desconfiança com a confissão de sua ignorância, embarafusa pela seara alheia e comete erros, logo remediados pelo chefe do terreiro, que é um espírito conhecedor de todos os trabalhos e recursos da linha. Salvo caso de necessidade absoluta, os protetores da linha branca de Umbanda incorporam sempre que nós nos mesmos médios. As razões são simples e transparentes, habituaram-se a mover aqueles corpos, conhecem todos os recursos daqueles cérebros e, pela constância dos serviços, mantêm os seus fluídicos harmonizados com os dos aparelhos, o que lhe facilita a incorporação, aliás, sempre complexa e, em geral, custosa. Quanto mais elevado o espírito, mais difícil a sua incorporação. Os orixás. Cada uma das 7 linhas que constituem a linha branca da Umbanda e Demanda tem 21 orixás. O orixá é entidade de hierarquia superior e representa em missões especiais prazo variável o alto-chefe da sua linha, pelos seus encargos, comparável a um general incumbido da inspeção das falanges e um encarregado de auxiliar as atividades dos centros necessitados de amparo. Nesta hipótese, fica subordinado ao guia de um agrupamento que pertencem a tais centros. Os orixás não baixam sempre, sendo poucos os núcleos espíritas que o conhecem. São espíritos dotados
de faculdades e poderes que seriam terríficos se não fossem usados exclusivamente em benefício do homem. Em 8 anos de trabalhos e pesquisas, só tive a ocasião de ver os dois orixás, um de Oxóssi e outro de Ogum, o orixá Malê. E o orixá Malê de Ogum baixou e permanece em nosso ambiente, em missão junto às tendas criadas e dirigidas pelo caboclo Sete Encruzilhada. Trouxe do espaço 2 auxiliares, que haviam sido malaios na última encarnação, e dispôs, dentre os elementos do caboclo das 7 encruzilhadas, de todas as falanges de demanda, de 5 falanges selecionadas do povo da costa, semelhante às tropas de choque dos exércitos da terra, além de arqueiros de Oxóssi, e inclusive núcleos de falange fulgurante de Utapiara, Ubirajara. Entende esse capitão de demanda que as pessoas de responsabilidade no serviço de linha necessitam de quando em quando das provas singulares que revigorem-se a fé e reacenda a confiança nos guias e muitas vezes lhes dá decorrer do trabalho da sua direção. Na primeira vez que o vi, na grande bondade, para estimular a minha humilde boa vontade, produziu uma daquelas esplendorosas demonstrações. Estávamos cerca de 20 passos numa sala completamente fechada. Ele, sobre a curiosidade fiscalizadora dos nossos olhos, traçou alguns pontos no chão, passou em seguida a mão sobre eles, como se apanhasse alguma coisa, e alcançou sinistra, abrindo-a e largou no ar 3 lindas borboletas amarelas, espalmando-a destra na minha, passou a terceira. Hoje, quando chegamos à casa e amanhã no trabalho, serás recebido por uma dessas borboletas. Realmente, tarde da noite, quando regressei ao lar, acendi a luz e uma borboleta amarela pousou no meu ombro. Na manhã seguinte, ao chegar no trabalho, surpreenderam-me os companheiros vendo que outra borboleta também amarela, como se descesse do teto, pousava-me na cabeça. Tive a ocasião de assistir outras 2 demonstrações fora desta capital, à margem do rio Macacu. Leváramos os 2 pombos brancos que tinha certeza não serem amestrados, porque não foram adquiridos por mim. Colocou-os o orixá, como se os pertencesse, se os prendesse, sobre o ponto traçado na areia, onde eles quedaram quietos, e começou a operar os fluídicos elétricos para fazer chover. Em meio à tarefa, ele disse: os pombos não resistem a este trabalho. Vamos passá-los para a outra margem do rio. Pegou-os, encostou às fontes do médium, alcançando-os, depois soltou-os. Os 2 pássaros, num voo alvacento, transpuseram ao caudal e fecharam as asas na mesma árvore, ficando lado a lado no mesmo galho. Passada a chuva que provocara, disse: vamos buscar os pombos. Chegamos à orla do rio. O orixá, com as mãos levantadas, bateu palmas e os 2 pombos, recruzando as águas, voltaram ao ponto traçado na areia. Príncipe reinante na última encarnação, numa ilha formosa do Oriente, o delegado de Ogum é magnânimo, porém rigoroso, e não diverte os curiosos, ensina e defende. Exigem nos seus trabalhos, tantas vezes, revestimentos de transcendente beleza, a quietude plana dos campos e a oxigenância das alturas das montanhas, e o retiro das excelentes das flores ou da lugareza ondulosa do mar, do largueza ondulosa do mar. Próximo vídeo a gente fala sobre os guias superiores da linha branca, que são... Beijo!